Boa noite, eu sou Cacau Menezes, seu criado obrigado. Estamos na quinta-feira, queijos e vinhos, na Night, dia de Conexão ND, papo cabeça com pessoas da cidade, artistas, desportistas, agentes culturais, políticos, populares, enfim, empresários, gente que tem o que dizer, que tem o que fazer, que tem o que lembrar. E hoje o nosso convidado aqui no Conexão ND, Record News, é Luiz Meira, como já anunciei ao meio-dia no Balanço Geral. Ele que foi um dos últimos músicos a acompanhar Gal Costa no show Voz e Violão. A Gal cantava e ele tocava, privilégio de poucos. E fizeram muitos shows pelo Brasil e até pelo exterior. E que está aqui hoje conosco para lembrar alguns momentos da sua amizade e do seu trabalho profissional com essa grande cantora brasileira que ontem nos deixou. Começa a ser velada, quero crer, a partir de amanhã. E aos 77 anos ainda, mas com uma idade muito boa para produzir o que ela vinha fazendo, acabou surpreendendo seus fãs e o povo brasileiro e até os do estrangeiro com a sua prematura, assim, uma pessoa com 77 anos que até uma semana atrás estava bem, que morre por qualquer razão. 5 dias depois, como aconteceu ontem com a Gal Costa, não deixa de ser uma morte prematura. Não estava doente, tinha feito uma cirurgia para tirar um nódulo do nariz, nada que representasse perigo de morte. Mas a vida é assim, né? Quando menos se espera, muita gente acabou indo. E para ir não tem idade. Chegou a sua vez, brother. Let's go. Gal Costa foi o assunto do dia, de ontem, de hoje, vai ser da semana, do mês e um dos assuntos de 2022, além da eleição do seu candidato Luiz Inácio Lula da Silva, como baiana e dos Doces Bárbaros, amiga de Caetano, Gil, e do meio artístico, quase que uma unanimidade, o voto no Lula. Nem por isso as pessoas da direita deixaram de reconhecer o seu monumental talento. E vai ser assim agora no próximo final de semana, sem ser esse o próximo, no show do Caetano Veloso, Meu Coco, aqui no Stage Music Park em Jurerê. Em princípio seria um show. Pela procura foi marcado um segundo show extra e, como anunciei hoje no Balanço Geral, já foi marcado também um terceiro show extra. E não vai ter só Lula lá, não. Vai ter muita gente que tem bom gosto, produz, estuda, viajou e que votou no Bolsonaro, mas sabe separar as coisas. A opinião do artista, a opinião política é uma, o talento, a sua arte, fica à margem, é outra. Quero ir ao show do Caetano. E aqui está Luiz Meira. Ô Luiz Meira, desde ontem, quando foi anunciado a morte da Gal Costa, as empresas de televisão, as empresas de comunicação saíram à luta de informação, produzir programas para a noite, documentários, notícias nos telejornais, notícias nos jornais impressos de hoje, nos sites. E aí tinha uma fila enorme, e quero crer que essa fila só aumentou de ontem para hoje, de pessoas querendo falar da Gal Costa, dar depoimento sobre a Gal Costa.
Tem muita gente boa nessa fila aí, tem muita gente também que não tem muita informação da Gal, mas quer falar. Você tem tudo que eu gostaria na passagem da sua amizade com a Gal Costa. Pois é, rapaz. Ontem de manhã eu fui surpreendido com essa notícia. A minha filha me ligou, 9 horas da manhã, e estava em casa. Aí daqui a pouco a minha filha Júlia ligou, me contando. Eu achei até que era brincadeira. É claro que a minha filha é muito brincalhona, gosta muito de brincar, mas também não brinca com essas coisas. Mano. Por um momento eu disse, ô Júlia, Júlia, para com brincadeira. Eu disse, não é, pai. Aí imediatamente liguei a televisão e acessei o celular, que já estava noticiado, né, em todos os veículos de comunicação. Me deixou bastante surpreso, porque eu falei com a Gal faz uns menos de um mês, depois que ela fez a cirurgia. Eu conversei com ela e, cara, estava tudo absolutamente normal, né? Tanto é que ninguém nem sabe o que aconteceu. Ainda não não tem nenhum boletim médico, né, que vai ser divulgado ainda. Mas uma notícia que realmente me impactou bastante, assim. Ontem eu fiz um filme da minha vida, assim, né? O trabalho que eu tive com a Gal. Eu há 6 anos que eu não toco. Eu toquei com a Gal de 97 a 2016. Foram 19 anos. 2 desses shows eu assisti, 2 Camboriú e o do no SIC. E teve também um outro aqui na universidade. Não, a gente fez no Floripa Music Hall, a gente que inaugurou, lembra? Ali onde é... Ali na frente do Armazém Rita Maria, aqui embaixo. Sei. Lembra? A Nós Fields. inauguramos na Fields. Não, antes era Floripa Music Hall, Sim, lembra? depois foi a Fields. Nós inauguramos ali, depois fizemos um ano depois de novo. Mas é isso, né? Mas foi bastante impactante. Porque a Gal era uma pessoa com muita saúde, assim, era uma pessoa muito tranquila, muito... Cara, eu jamais imaginei na minha vida que a Gal fosse morrer numa circunstância dessa. Porque ela era uma pessoa tão tranquila, tão calma. A Gal era uma pessoa absolutamente da paz, ela não esquentava a cabeça com nada, assim. Assim, tranquila. E aquelas pessoas, assim, que tu acha que vão morrer, sabe, com... Não vão morrer. Que vai ficar Nós vamos, velhinha, não ficar. vai chegar lá como a minha mãe, por exemplo. Minha mãe tem 97 anos, está lá inteiraça, cara. E, de repente, a gente se é surpreendido com uma notícia dessa, né? Mas é isso aí. Ô, Meira, você disse que jamais poderia imaginar que a Gal fosse morrer agora. Quando a Elis Regina morreu, e a Cássia Eller também, o brasileiro teve essa mesma sensação tua. Porra, não acredito. Não acredito. E depois já acreditou muito menos quando surgiu a causa-morte das duas. Uso de drogas. Essa possibilidade está absolutamente descartado porque você conhece a Gal. Né? Não, a Gal Costa não usava droga. A Gal Costa nem bebia, cara. A Gal, de vez em quando, numa viagenzinha assim, a Gal tomava um vinho tinto. Uma tacinha. A Gal Costa nunca foi de bebida, de nada. Imagina. Nunca foi de barraco, de loucura? A gente nunca soube nada dela. Nada. Muito comportada, né? A Gal sempre... Na verdade, a Gal era uma senhora, né? Uma senhora, sim. Tem uma vida super tranquila, super regrada, super... A Gal era muito tranquila, assim. Nenhuma possibilidade. A tua última conversa com ela, Meira, um mês atrás, assim, alguma coisa que possa te fazer registrar, lembrar agora? Cara, eu vou até te contar uma coisa curiosa. Sabe por que eu liguei pra Gal? Vou te contar uma coisa curiosíssima. Eu e a Gal, a gente tem o mesmo problema de saúde. Que não é um problema, mas enfim. Eu tenho hérnia de hiato, tenho refluxo. E a Gal tem um refluxo igual ao meu. Aquele que não é de voltar o alimento, nada, é esofágico, que eles chamam, que tá sempre aqui com a... assim e tal. E a gente tem isso, e a gente sempre compartilhou isso, tal. Assim, a gente no show, a Gal tinha muito problema com a hérnia de hiato, muito problema mesmo. Ela tomava esomeprazol, esses Nexus, essas coisas. E há pouco tempo me deu uma crise, cara, e um médico me receitou, até o Saporiti, que é o nosso amigo aqui do Floripa, ele me receitou um remédio, né? Eu estava fazendo um show lá em Jurerê, estava com uma crise, e falei para o Saporiti, toma um remédio. E eu liguei para ela para a gente falar desse remédio. Dizer, olha, sabe que eu estou tomando um remédio novo agora aí?
não sei como é que tu tá tomando. Ela disse, não, tô tomando meu Next. Assim, cara. Porque ela estava absolutamente tranquila, absolutamente relax, assim, uma vida normal. Fez aquela cirurgia, claro. Tudo normal. A vida dela estava normal. E tanto é que a gente nem sabe o que aconteceu, né? Se preparando Vamos saber agora o que aconteceu. Uma embolia, sei lá o que aconteceu. Né? Se não ligasse para empresários? Não, assim, aí liguei né? e falei com a Vilma, né, que é a empresária. Mas ontem foi tudo muito... Dei um Correria, alôzinho né? de 2 minutinhos. Eu até iria amanhã para São Paulo, né? Gostaria muito de ir amanhã para São Paulo, mas amanhã eu tenho aqui um compromisso, que é o Baile do Meira, que eu faço amanhã de novo, né? Lá no Francis Cabaré, que é um projeto grande, que é um projeto que a casa já está praticamente lotada, então eu não posso ir. Esse baile do Meira vai ter uma homenagem, né? No Baile do Meira amanhã eu vou fazer uma homenagem a Gal. Vou fazer uma pequena homenagem, sim. Que é o que eu quero crer vai acontecer com o Caetano no show aqui da semana que vem. Sem dúvida. Porque vai ser o primeiro show do Caetano depois da morte da Gal. O Caetano está extremamente abalado porque o Caetano começou a carreira dele junto com a Gal, que começou a carreira dela junto com o Caetano, né? Os dois novinhos em Salvador, a Gal trabalhando numa E deixa eu te contar que a Gal também teve uma coisa nos últimos anos da vida dela que renovou muito a vida dela, que foi a adoção do filho, né? A Gal adotou um menino, o Gabriel, que agora está com 17 anos. Eu me lembro que quando ela adotou o Gabriel, ele devia ter uns 3 anos. Então isso deu uma renovada muito grande na vida dela, sabe? Assim, ela rejuvenesceu, é incrível, cara. Ela rejuvenesceu muito com essa adoção. Porque ela adotou esse guri, esse menino, ela estava com 60 e poucos anos, né? Ele está com 17, isso faz creio eu que faça uns 13 anos, por aí. 13, 14, 12, enfim. Então ela adotou ali com 62, 63, por aí. Então isso deu uma renovada, deu uma rejuvenescida nela muito grande. Então eu fico imaginando como não foi difícil, como não está sendo difícil, inclusive para o menino, para o Gabriel, né? E, pô, agora o menino está com 17 anos. Ela, inclusive, conta que fez o disco, um dos últimos shows que ela fez agora, foi inspirado no filho. Porque ela diz que o filho ouve muita coisa dos anos 70, anos 80, né? Que a mãe escuta, que ele pesquisa e tal. Então, é isso aí. É mais um fator, assim, que me surpreendeu bastante. Né? Porque ela estava... Cara, ela rejuvenesceu demais, assim, nos últimos anos da vida dela. A presença desse menino, né? Um filho sempre faz bem para qualquer pessoa. Ô, Meira, eu sou da Gal dos anos 70. Gal Fatal. A primeira vez que eu assisti um show da Gal Costa foi no Teatro Álvaro de Carvalho. Ela com uma banda, ela no auge. Teatro lotado. Eu, por ser amigo do Beto Stodic, daquela turma do quiosque, do Rômulo, que foi depois um grande amigo do Caetano Veloso, sentamos na primeira fila e foi um show espetacular. E ela cantou Sua Estupidez, do Roberto Carlos. Era a época que ela usava aquelas roupas de hippie, cabelo, casaco de pele, Gal excepcional. Nós estávamos, como todas as noites a gente ficava, aquele grupo de jovens ali reunidos no quiosque, na praça ali, Benjamin Constante. E aí, de repente, parou o carro do Beto Stodic, o Fusquinha verde, me chamou. Cacau, quero te apresentar uma amiga. Eu nem tinha ideia quem era. Sentado no banco de trás do Fusca do Beto Stodic, a Gal Costa, que ia fazer o show no dia seguinte. Cara, foi demais. Ela desceu, ficou conosco ali um tempo. E aí esse show foi... Comecei a chorar quando eu vi a Gal Costa cantar Sua Estupidez. E no outro dia o Carlinhos Miller tinha uma coluna no Jornal de Santa Catarina e um espaço Broas e Biscoito que ele falava da nova geração, assim, do jovem. Aí uma das notinhas era: por que será que o Cacau Menezes chorou tanto quando Gal Costa cantou Sua Estupidez no show do TAC e tal? E aí, eu sou da época do Gal Fatal. Antonico, vou te pedir um favor. Excepcional. Vapor Barato,
A sua calça vermelha, seu casaco de general. E nessa retrospectiva que a imprensa está mostrando de ontem para hoje, como tem muito jornalista novo que está dando a informação sem conhecer a artista, não tem quase nada dessa época, que foi a melhor época da Gal. Lembra que eu te passei aquele disco, Gal Fatal? Gal Fatal é um dos discos mais importantes da música brasileira. De todos os tempos. É. Não só da Gal Costa. É um dos que mais influenciou uma geração, assim, né? A Gal, ela tem uma... Eu ontem dei uma entrevista para a CBN Nacional, lá para o Sardenberg, e eu estava falando um negócio que é o seguinte, a Gal, ela começou... Nessa época que ela gravou o Fatal, ela voltou, vamos reformular aqui o que eu quero dizer. Nesses últimos 5 anos, 6 anos que ela fez esses novos trabalhos, né? Com a versão mais pop, com a versão mais ligada à Tropicália, ela fez um link exatamente do começo da carreira com os últimos 6 anos da carreira. Entendeu? O trabalho que ela estava fazendo agora nos últimos 5, 6 anos era exatamente o trabalho muito ligado com essa época do Fatal, que era a época da Tropicália. E eu ainda ontem falei o seguinte, eu estava falando, Cacau, que nesses últimos 6 anos dos trabalhos da Gal, ela antes de morrer, ela ainda fez esse trabalho, já poderia estar descansando, né? Tipo assim, agora vou. E ela voltou com tudo, depois que o Caetano fez aquele disco C, aquela trilogia, a Gal se inspirou muito no trabalho do Caetano e fez um trabalho nos últimos anos que está influenciando demais essa geração nova de cantores que tem agora, sabe? Nesse show que tu fez em Camboriú com ela, a gente saiu daqui de carro e levamos uma vizinha nossa dos Estados Unidos, Virgínia, voltou para lá agora, está morando em Orlando, e ela é americana. Cara, ela voltou de Camboriú até Jurerê só encantada, deslumbrada. Tem que levar essa mulher para os Estados Unidos, porque é um tipo bossa nova, tem um pouco de João Gilberto, tem um pouco de Roberto Carlos, tem um pouco de Billie Holiday, né? É uma cantora internacional para chegar em qualquer lugar do mundo e arrebentar, né? Tanto que a morte dela teve muita repercussão na imprensa internacional. Qual é a música dela assim que tu tocou junto com ela que tu disse, não acredito? Eu acho que a música tem uma... Posso cantar um pedacinho? Pode, deve. A música Atenção, que a gente... Carol, pode puxar para cá. Nesses anos todos, nesses 19 anos de trabalho da gente, do violão e voz, tem uma música assim que eu nunca deixei a música sair do repertório. Né? Assim, eu digo deixei porque eu sempre pedi, não, por favor, essa não. Porque a gente renovava, o repertório era renovado, mas ali umas 5, 6, 7 músicas, elas estavam sempre presentes, mas embora de vez em quando elas saíam e entravam no repertório. Pode falar. Não, mas a que eu mais amava tocar com a Gal, essa aqui. Peraí. A Gal te falava qual era a música que ela mais gostava de cantar? Não. Uma em especial? A música que ela mais gostava de cantar nesse show, nesses anos todos, era Vapor Barato. Porque Vapor Barato era um momento do show que a gente fazia um duo de voz, violão e tal. Vapor Barato é uma música muito importante na vida da Gal, eu sei disso. Porque ela tinha também uma ligação, além do Caetano, que o Caetano é o grande ídolo da Gal, né? E ela... Indiscutivelmente. Sim. Mas ela tinha uma relação muito forte com a poesia do Ali Salomão também. E eu acho, então, que nesse caso eu sigo o relator. Segues? A relatora. Porque é também a minha preferida do... Mas a minha preferida é essa aqui, ó. A tua preferida nós vamos ouvir daqui a pouco, porque está na hora de chamar o intervalo comercial. Nós só temos um intervalo comercial dos 2 blocos do programa. É que nem jogo de futebol. Primeiro tempo, intervalo, segundo tempo. Tá. Daqui a pouco já voltamos com Luiz Meira, o último violonista que acompanhou no show Voz e Violão a monumental cantora brasileira Gal Costa.
Já, Jatinho, voltamos. Manezinho. E deixo confissões no gravador. Vai ser engraçado se tens um novo amor. Quinta-feira, estamos na Record News com o Conexão ND. Noite ainda de luto por parte do povo brasileiro que perdeu ontem sua grande cantora, talvez a melhor cantora viva do Brasil, Gal Costa. Estamos aqui conversando com o nosso manezinho Luiz Meira, violonista consagrado, fera mesmo, que teve a oportunidade de tocar com Gal em vários shows pelo Brasil e pelo exterior, numa turnê... Meira, era uma turnê acústica, não, né? Não chegou a ser... Era voz e violão? Era voz e violão. Foram 19 anos. Bateriazinha, nada? Não, eu participei de outras formações da Gal, né? Com banda e tal. Mas o show de violão e voz, que foi o que mais viajou, foram 19 anos que a gente fez. Barbaridade. De 97 a 2016. Mas eu vou cantar para ti a música que eu mais gosto, pode ser? Pode. Posso cantar? Nós ficamos no final do bloco anterior de apresentar a música que o Luiz Meira mais gosta da Gal Costa, e depois vamos apresentar a música que o Luiz Meira tocou e que a Gal e eu mais gostamos. Tá. Não, mas a que eu adorava tocar sempre foi essa aqui, ó. Eu vi um menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol atravessa essa estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Roberto Carlos. Ai, ai, ai. Essa música aí, o Força Caetano Estranha. fez pro Roberto, sabe? Quem que fez? O O Caetano? Caetano fez pro Roberto. Aí o Roberto Carlos gravou essa música e a Gal se apaixonou pela música e pediu pro Caetano para gravar essa música. Aí o Caetano falou com o Roberto, disse, olha, a Gal gostaria de gravar essa música. E o Roberto, obviamente, né? Claro que não iria dizer que não, pô. Mas ela se eternizou na voz da Gal, né? Mas era a música que eu mais gostava de tocar, assim, de todas as... Eu gostava de tocar tudo, na verdade. Mas essa música bate, assim, no meu coração de uma maneira muito especial, cara. A Gal gravou muita coisa do Roberto Carlos e eu acho que o Roberto ficava muito feliz, porque tem cada um gravando. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei que pra um mim. dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas. Não importa, eu gosto mesmo assim. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso crer. E eu que sempre fui tão inconstante,
Te juro, meu amor, agora é pra valer. Ai, ai, ai. Lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Romera, e a música que a Gal mais gostava de cantar? E que era também a que eu mais gostava de ouvi-la cantar. Oh, sim, eu não sei se eu vou saber a letra dela. Canta comigo, canta comigo. Oh, Oh, sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais, mais em você. Minhas calças Com vermelhas, minhas calças vermelhas, meu casaco, meu casaco de general, cheio de anéis, cheio de anéis. Eu vou seguindo por todas as ruas. Eu não me lembro bem da letra. a minha honey, Oh, minha baby, honey baby, 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 honey baby. honey baby. Ah. Esse era o ponto, sempre foi o ponto alto do show. E violão e voz era essa música. Sempre lotado, né? Sempre tem uma gravação. O último show que eu fiz com a Gal foi dia 16 de novembro. Não. Foi o dia de novembro, que eu não me lembro, de 2016, lá no Auditório Ulisses Guimarães, em Brasília. A minha filha tem essa gravação, eu vou te mandar. A minha filha Júlia, ela tem essa gravação. É lindo, tem um pedaço dessa música. Prometo que eu vou te mandar, tu coloca no teu programa essa semana, tá? Porque hoje, quando eu te convidei para essa entrevista, eu disse, tem foto aí, tem vídeo, alguma coisa com ela, traz. Aí tu, muito sincero como sempre fosse, Cacau, vamos bater um papo. Me pergunta que eu respondo. Mas eu não quero, nesse momento que ela ainda não está sendo nem velada, passar a sensação de que eu estou me aproveitando desse momento. Então, pode explicar isso aí, porque é o seguinte, eu estou vendo muita gente, como eu disse, na fila para falar da Gal. Você tocou com a Gal, dividiu 19 anos o mesmo palco com a Gal, e nesse momento você, assim... Qual é a tua preocupação, na real? Não, na verdade, assim, eu te falei... Na verdade, tu concordou comigo, Sim. né? A gente conversou. É só uma questão, assim, de... Eu estou ainda muito mexido com isso e eu não quero vincular... como é que eu te diria, assim? Eu quero ser muito discreto nesse momento, sabe? Eu não quero que as pessoas pensem assim. Eu sei que as pessoas não vão pensar isso porque a conotação que a gente tem é um papo adulto de dois amigos, tu me convidou para vir aqui por esse momento, pela experiência que eu tive, mas eu não quero de maneira alguma nesse momento passar assim uma impressão. Falando objetivamente, eu sei que não é esse, que nós conduzimos a coisa dessa maneira, tu inteligentemente conduzisse a coisa dessa maneira quando eu te pedi, né, pela tua sensatez, porque eu não quero passar um momento de autopromoção na minha vida, entendeu? Ontem, por exemplo, até vou te citar, teve um canal de televisão que queria fazer diferentemente de ti, né? Que é outra coisa, queria fazer comigo um programa meu porque eu toquei com a Gal Costa, entendesse, né? E eu não quero nesse momento, esse é um momento, eu estou aqui para falar da Gal Costa com muito respeito, aceitei um convite teu porque tu é meu amigo, tu é meu parceiro, enfim, não sei nem dizer isso. Né? Estou muito honrado de estar aqui falando de maneira muito respeitosa da minha experiência com a Gal. Muito obrigado e quero dizer que os teus conterrâneos, as pessoas que moram em Florianópolis, que são de Florianópolis, que te conhecem, também têm esse orgulho de ti porque, né, se fosse outro aí de outro lugar qualquer, a promoção seria enorme, porque tem duas pessoas no palco, Gal Costa e esse cara aí. Quem é esse cara? Pô, esse cara é nosso amigo Luiz Meira, pô, anda na praia, a gente encontra no bar. Amanhã vai fazer o bailinho do Meira no Franz Cabaré e tal. Eu vou te dizer uma coisa, ontem eu fiz um post muito emocionado no Instagram. Nós temos aí, Carol, roda aquela foto do post dele do Facebook. Isso aí é tu?
Isso aí sabe onde é que foi, cara? Hã? Esse show aí foi no Palácio das Convenções do AMB, no evento institucional. Não tem esse? Isso aí foi um evento lá no AMB. Essa postagem que tu fez no Instagram, agradecendo ter conhecido ela. O que eu queria o que eu coloquei no Instagram é o seguinte. A Gal foi uma pessoa, foi uma grande protagonista da minha história profissional, sabe? Porque a Gal Costa me abriu muitas portas. Muitas portas profissionais. Tocar com a Gal Costa me abriu muitas portas. Tu vê que hoje eu vou muito para o exterior, né? Eu toco muito lá naquela região de Milão, da Suíça italiana, lá no sul eu vou muito para a Espanha. Todo ano eu vou fazer as minhas turnês na Europa. E muito das coisas das portas que se abriram lá para mim foi em função das turnês que eu fazia com a Gal Costa na Europa, que foram muitas. Claro. Entendeu? Dá currículo, né, Então nego? abriu a porta porque é a mesma coisa que um jogador de futebol dizer, eu joguei no Flamengo, é a mesma coisa, né? Tu sabe? Não, É dá uma currículo. relação. Tocar com a Gal... O cara não precisa nem tocar. Qual é Aí o tu currículo? chega- Tocou com quem? Toquei com Gal Não Costa. precisa nem tocar. A gente chega num lugar, o cara disse pra ti assim, pô, o cara quer fazer um show aqui, ele tocou 19 anos com a Gal Costa, o cara não precisa nem ver tu tocar. Porra. Ô Luiz Meira, um acontecimento que eu quero crer foi marcante na vida da Gal, do Caetano, do Gil e da Bethânia e de todo o artista brasileiro e nós aqui de Floripa que acompanhamos tudo aquilo. E eu estava na noite anterior com o Beto e com aquela turma, Gil, festa da Tainha, depois fomos lá para o Campolino em Santo Antônio de Lisboa, sítio dele, festa e tal. Doces Bárbaros em Florianópolis. Gil foi preso com o baterista Chiquinho Azevedo. E a Bethânia nunca mais, depois daquilo, botou os pés na cidade. O Eloy entrou no quarto dela, pegou um pó branco, um pó de pomba que ela trazia lá, negócio de superstição, de umbanda e tal, achou que era cocaína. Invadiu o quarto de duas mulheres famosas, 6 horas da manhã, uma coisa assim bem absurda. E nunca mais a Bethânia tocou aqui, foi uma vez só no SIC. A Gal Costa, como é que se relacionou com esse episódio, cara? A Gal Costa veio aqui porque ela voltou a Florianópolis para inaugurar o Floripa Music Hall. Sim. Tu te lembra? Sim. A meu pedido, assim. Sim. Porque Quebrou o gelo. Porque não a meu pedido, porque ela veio aqui naquela vez. Foi o seguinte, eu já vinha há muito tempo, que eu já tocava mais de 10 anos com a Gal. Eu vinha há muito tempo, de vez em quando, para não... Eu sempre fui muito sutil, assim, nunca Fazendo fui... a cabeça dela para voltar. Vamos lá, Florianópolis e tal. Aí, quando surgiu... O Eloy não está mais lá. Aí, quando surgiu o negócio do Floripa Music Hall, eu falei... Aí eu botei uma pressão. Eu digo, não. Vamos lá, o povo de Florianópolis te adora, te ama. Mas aquilo ali eu acho que foi uma bobagem. A Bethânia, eu vou te falar, a Bethânia ficou mais com raiva. resistente. É. Agora a Gal foi na onda. E ela te falou alguma coisa? Ela te falou isso? Cara, a Gal veio Quando aqui ela no- soube que tu era daqui. Não, esse não. Sara, problema nenhum. Nenhum? Sabe como é que eu conheci a Gal, cara? Vou te falar. Essa história é muito bacana. A Gal tá precisando de um violonista. Em 97, eu tinha tocado com o Sai Guarabira 4 anos e meio. Aí depois eu fiquei 1 ano tocando com o Luiz Melodia, com a Sandra de Sá, com a Elza Soares, que depois eu toquei com a Elza também até há pouco tempo. Aí a Gal precisava do violonista para fazer 3 shows no Festa em Bahia, em maio de 97. Aí eu fui na segunda-feira ensaiar com ela na casa dela, ela não me conhecia nem eu a ela. Conheci segunda, terça e quarta eu ensaiei. Quinta-feira a gente viajou para São Paulo, fez o show sexta em São Paulo, sábado no Rio, domingo em Salvador. E nunca mais a gente parou de tocar. Quando a Gal me conheceu, a gente não teve nem tempo de se conhecer. Porque quando a gente fez a primeira viagem, 3 dias depois, 4 dias depois de se conhecer, a gente tinha só ensaiado. E quem é que te apresentou a ela? Foi a Fafá Magna, que era a produtora dela. Porque era o seguinte, eu era muito amigo do Paulinho Calazans, que era o pianista do Djavan, que é até hoje pianista. E eu vivia na casa do Paulinho, e a Fafá era vizinha do Paulinho. Aí quando precisou de um violonista para fazer esses 3 shows, esporádicos, assim, 3 shows. Aí o Paulinho até deu um toque, pô, Fafá, chama o Meira, que o Meira toca violão bem nessa onda. Aí a Fafá, que já me conhecia, disse, não, vamos lá, vamos fazer. E aí eu fui fazer esses 3 shows e fiquei esses anos todos, nunca mais a gente se largou. Porque a gente tinha muita cumplicidade musical, cara. Eu estava contando uma história ontem, tem muita história para contar com a Gal Costa, muitas histórias.
Mas ontem eu estava contando para uma menina que me ligou, uma jornalista, a gente tinha tanta cumplicidade, era tão fácil, era uma coisa tão fácil, assim, tu viu pelo show, né? Tu viu 2 shows, que a gente chegou uma vez em Buenos Aires para fazer um show e ao show foi avisado, lá foi divulgado que era só um show de Tom Jobim. E a gente chegou um dia antes e a gente colocou 9 músicas novas no repertório do Tom Jobim, praticamente sem ensaiar. A gente deu uma passadinha à tarde, eu conheci as músicas, então era muita cumplicidade, assim, sabe? Era muita... E isso é que vai fazer falta, assim. Empatia Era e muita afinidade. Afinidade musical era muito grande. Por isso esses anos todos, assim, né? Mas eu tenho muita história boa. Outra coisa que me orgulha muito, para encerrar Baby, aqui... conhecesse Baby, a música? Porra, toquei muito Baby, imagina. Minha mãe cantava Aqui, muito ó, lá quando eu era pequeno. Eu adorava tocar isso, que eu fazia uma... Esperava o tom dela. Você precisa saber da piscina, da gasolina, baby. Essa música eu adorava tocar. Mas deixa eu te contar uma coisa rápida também. Nosso tempo está terminando. A Gal me proporcionou um dos maiores privilégios e orgulho na minha vida, porque poucos músicos brasileiros tocaram no Carnegie Hall em Nova York. Carnegie Hall é a principal casa de espetáculo do mundo, tu sabe. É o templo. Pouquíssima gente tocou lá. Tu tocou lá? Músicos brasileiros, pouquíssimos tocaram, e dentre eles eu toquei. Isso é uma coisa, é um privilégio que eu tenho, porque foi a Gal, foi com ela que eu tive o orgulho e a honra de colocar esse espetáculo na minha carreira. Foi muito legal, cara. Muito obrigado, irmão. Imagino o que não tem de importância na tua vida esse momento aí. Claro, claro. Porque sábado passado, eu também, que sou me considero o maior fã do Roberto Carlos em Florianópolis, o cara que mais assistiu os shows do Roberto Carlos em Florianópolis. Eu fui a convite do Roberto Carlos, da DC7, sentei na mesa dos convidados do Roberto Carlos, no Espaço Unimed, sábado, para ver o Rei fazer um show de 2 horas e pouco, assim, a 2 metros dele. E esse convite, fila 1, 2 lugares, convidados do Roberto Carlos, eu vou botar num quadro. Luiz Meira, nosso tempo acabou, muito obrigado, parabéns por ter essa tua carreira brilhante aí. Muito Receba obrigado. também a Tamo minha solidariedade nesse momento de dor que é de todo o país. Valeu, rapaziada. Até a próxima quinta-feira. Fiquem com Deus. Retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de